Olá, sejam bem-vindos. Vou pedindo a você que ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, que também dê aí o seu joinha. Início da colheita. Avaliam aliados de Lula após melhora na aprovação do presidente. Então veja bem, eu vou trazer aqui para vocês a nova pesquisa, a mais recente do Datafolha, que trata sobre a aprovação do presidente Lula. Tivemos um crescimento bem pequeno, mas muito valioso mesmo. E eu já vou dizendo aqui a muita gente que se diz, né, que é da esquerda, que ultimamente, né, por esses dias, veio assim, dando as cacetadas do presidente Lula, exigindo tanta coisa do presidente Lula, que o presidente Lula se pronunciasse, tomasse posicionamento, né? Um desses, por exemplo, diz respeito ao PL do estupro, dizendo que o Lula estava em cima do muro. Cansei de ver esse tipo de, de discurso, de canais, inclusive canais que bombam na internet, que são de esquerda, né? Que pelo menos eles dizem que são de esquerda, mas estavam assim quase que pegando na garganta de Lula, né? Falando Lula, né? E muitos, inclusive, dizendo que o Lula iria cair, que o Lula iria sofrer derrotas e assim por diante, sendo que ultimamente a gente veio aí percebendo no próprio Congresso, né, assim, não vou dizer que o Lula esteja, por exemplo, ganhando, né, pautas que estão vindo, né, de projetos, de lei, essa coisa toda no Congresso, mas algumas coisas acabam assim tendendo para o lado de Lula, ou seja, tendendo para o fortalecimento de Lula, num certo sentido. E um desses tem a ver exatamente com o que eu acabei de falar, que é esse projeto do estupro, né, do estuprador, que foi assim apelidado, muito bem apelidado esse projeto do estuprador. E a gente viu que depois das manifestações, né, da população, a população foi para a rua, não deixou por menos, né, principalmente as mulheres. Achei isso muito positivo mesmo. E o que aconteceu? O tal do projeto de lei, que era para entrar como pauta, né, como urgência para poder ser aprovado na calada da noite lá na Câmara Federal, acabou então sendo retirado pelo Lira, tá? Depois de muita pressão, também nas redes sociais, as redes sociais ajudaram e muito. Então, a gente vai percebendo como que é a caminhada da coisa, né? E a gente vê assim, a percepção nossa aqui é que o Lula, ele tem uma força tão grande, né? Assim, ele demonstra essa força que ele possui. Eu acho muito interessante, sou muito admirador de Lula por conta disso, até pela idade que ele tem. Ele não se esmureceu, você não vê Lula se esmurecendo de maneira nenhuma, tentando largar o barco no meio do caminho, nada disso. Não, ele foi até lá no encontro do G7, fez outros encontros bilaterais, tá? Até assim com empresários, dizendo que a economia aqui no país é muito boa, numa tentativa de fazer com que tenhamos cada vez mais empregos, mais empresas sendo desenvolvidas aqui no nosso país. Esse é o presidente Lula. E agora nós temos aí então esse resultado da pesquisa do Datafolha. Pesquisa Datafolha, então, divulgada na terça-feira, né? A pesquisa divulgada na terça-feira, dia 18, aponta que 36% dos brasileiros aprovam a gestão do presidente Lula, ante 31% que reprovam. Muito bom, né? Integrantes, então, do governo avaliam que os números da pesquisa Datafolha, divulgada, portanto, na terça-feira, dia 18, mostram a manutenção da aprovação do presidente em 36% contra 31% de reprovação. São o início da colheita das ações implementadas desde janeiro de 2023. Sempre afirmamos que 2023 foi o ano do plantio. Em 2024 começa a colheita, disse o ministro extraordinário da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, de acordo com a Folha de São Paulo. Abre aspas, com muito trabalho e com as entregas que estamos fazendo dentro do programa de reconstrução do nosso país, não tenho dúvidas de que o nosso governo chegará no final do ano com alto índice de aprovação.
É o começo da construção que estamos fazendo com dedicação e devoção na construção do Brasil, ressaltou o líder do governo na Câmara, José Guimarães. Que beleza, né, gente? Maravilha. É esse tipo, assim, de pensamento positivo que a gente precisa ter. Não é esse pensamento negativo, né? Esses dias aí eu tava assim, sabe, enjoado de assistir alguns programas, infelizmente, de canais, inclusive, assim, canais muito bons de esquerda, tá? Colocando essa coisa negativa pro lado do Lula, dizendo que o Lula ele tende a cair, que o Lula vai ter problemas, que o Lula e assim por diante. Parecia até um discurso dos extremistas, né? Ou seja, pegando esse discurso dos extremistas. Apesar do otimismo, o líder no Senado, Jacques Wagner, adotou um tom mais cauteloso, enfatizando que a melhora é positiva, mas que ainda é cedo para grandes comemorações. Demonstra estabilidade, comentou Jacques Wagner, destacando a necessidade de mais avanços. Isso é verdade, né? Isso é verdade. A gente entende isso, né? Eu acho que isso aqui não é negativismo, de maneira nenhuma. É ser realista, né? Outros membros do governo, como os deputados Alencar Santana e Rubens Pereira, né, também reforçaram a visão de um cenário de melhora contínua, destacando que os efeitos positivos das políticas econômicas ainda estão por se manifestar plenamente na vida dos brasileiros. A oposição, no entanto, interpretou os dados de maneira diferente, né? O senhor senador, né, o Flávio Bolsonaro, isso é muito evidente, argumentou que a estabilidade reflete um momento ruim para o governo, previu uma piora na popularidade de Lula devido à falta de expectativas positivas na economia. Apesar dos indicadores econômicos mostrarem avanços como o crescimento do PIB e do controle da inflação, além do crescimento do emprego e da massa salarial. Comparado com o governo anterior, Lula apresenta um índice de aprovação similar ao de Bolsonaro em junho de 2020, quando o ex-mandatário tinha 32% ótimo bom, mas uma reprovação mais alta de 44%. O Lula está com 36%, né? É bem melhor do que o do Bolsonaro. E como aqui nós temos aí bolsonaristas e também nós temos uma imprensa golpista, né? É bom que a gente diga muito isso, que é totalmente contrário ao governo Lula, que sempre vem batendo em cima do Lula. A enxurrada que cai em cima do Lula, a meu ver, é muito pior do que a do Bolsonaro, do que foi o Bolsonaro. Bolsonaro, pelo contrário, você tinha uma imprensa, essa imprensa golpista, que o apoiava. Apoiava a política do Paulo Guedes, esse projeto econômico desenvolvido pelo Paulo Guedes. A Globo, inclusive, era dessa maneira, né? Não é como agora. Agora Lula leva cacetada do Estadão, leva cacetada da Folha de São Paulo, leva cacetada à torta direita. A Globo muitas vezes fica em cima do muro, mas também não mostra o lado positivo que vem desenvolvendo o governo Lula com seus projetos sociais e assim por diante. Isso é o que eu tinha para hoje. Um grande abraço e até a próxima.